Curso Básico de Administração. Aula 2. Universidade Oficial. Se inscreva neste canal e compartilhe este vídeo. O significado de eficiência, eficácia e efetividade. Eficiência, eficácia e efetividade, os três Es da administração e qual a diferença entre eles? Muitas vezes apontados como sinônimos, os três Es da administração, eficiência, eficácia e efetividade, são, na verdade, conceitos bem diferentes. Saber quais são as peculiaridades de cada um deles é muito importante para o bom funcionamento da sua empresa. Eficiência, eficácia e efetividade. Saiba quais são os três Es da administração e qual a diferença entre eles. Na administração, muitos conceitos, por serem parecidos, acabam sendo confundidos e tratados como sinônimos. Eficiência, eficácia e efetividade são exemplos disso. Apesar de terem algumas semelhanças, são termos com significados bastante diferentes. Para realizar um bom trabalho de gestão, porém, é preciso entender exatamente o que significa cada um desses conceitos. Dessa forma, com a aplicação correta em cada caso, você consegue realmente definir se um funcionário é eficiente, eficaz ou efetivo. Quer saber mais? Continue a leitura para entender a importância de diferenciar os três conceitos, o real significado de cada um deles, as diferenças e como estimular essas características dentro da sua empresa. Confira. Qual é a importância de saber diferenciar os três conceitos? Independentemente da sua área de atuação, conhecer e entender o significado dos termos mais utilizados em sua rotina de trabalho é fundamental para o sucesso da sua organização, especialmente na hora de montar o planejamento estratégico. Por isso, saber diferenciar os três Es da administração pode ser fundamental na hora de planejar as suas estratégias de gestão de equipe, por exemplo. Como determinar a produtividade de uma equipe? Quem precisa melhorar e quem já pode ser considerado um funcionário efetivo? Com essas definições bem claras dentro da sua organização, é possível concluir se determinada equipe ou funcionário está desempenhando o seu papel de maneira correta ou se alguma mudança precisa ser feita para que os resultados sejam mais satisfatórios. Para ter sucesso nas suas ações, e tornar os processos mais sustentáveis em longo prazo, é importante fazer essa diferenciação. Se você quer que a sua equipe apresente os melhores resultados, é obrigatório saber identificar qual funcionário é eficiente, eficaz ou efetivo. Eficiência. Quando um trabalho é realizado da melhor maneira possível, utilizando apenas os recursos disponíveis e não gerando custos além do esperado, ele pode ser considerado eficiente. Ou seja, ao conseguir reduzir os custos, perdas ou qualquer tipo de desperdício ao realizar determinada atividade, um funcionário está sendo eficiente. O conceito de eficiência está relacionado ao custo-benefício da operação e consiste na característica de uma equipe que consegue produzir exatamente o que era esperado dela, entregando um trabalho. Quanto menor for o esforço necessário para realizar uma tarefa, maior será a eficiência do trabalho produzido. Por exemplo, um sinal de eficiência é melhorar e otimizar os resultados de um setor de um mês para outro, utilizando os mesmos recursos disponíveis anteriormente. Eficácia. Eficiência, eficácia e efetividade. Saiba quais são os três Es da administração e qual a diferença entre eles. Muitas vezes apontados como sinônimos, os três Es da administração, eficiência, eficácia e efetividade, são, na verdade, conceitos bem diferentes.
Saber quais são as peculiaridades de cada um deles é muito importante para o bom funcionamento da sua empresa. Para realizar um bom trabalho de gestão, porém, é preciso entender exatamente o que significa cada um desses conceitos. Dessa forma, com a aplicação correta em cada caso, você consegue realmente definir se um funcionário é eficiente, eficaz ou efetivo. Qual é a importância de saber diferenciar os três conceitos? Independentemente da sua área de atuação, conhecer e entender o significado dos termos mais utilizados em sua rotina de trabalho é fundamental para o sucesso da sua organização, especialmente na hora de montar o planejamento estratégico. Por isso, saber diferenciar os três E's da administração pode ser fundamental na hora de planejar as suas estratégias de gestão de equipe, por exemplo. Como determinar a produtividade de uma equipe? Quem precisa melhorar e quem já pode ser considerado um funcionário efetivo? Com essas definições bem claras dentro da sua organização, é possível concluir se determinada equipe ou funcionário está desempenhando o seu papel de maneira correta ou se alguma mudança precisa ser feita para que os resultados sejam mais satisfatórios. Para ter sucesso nas suas ações, e tornar os processos mais sustentáveis em longo prazo, é importante fazer essa diferenciação. Se você quer que a sua equipe apresente os melhores resultados, é obrigatório saber identificar qual funcionário é eficiente, eficaz ou efetivo. Efetividade. Para que você entenda melhor a diferença entre os três ES e consiga identificar e estimular essas características na sua empresa, detalhamos cada um desses conceitos sob a perspectiva da administração e mostramos seus principais indicadores. Confira. Eficiência. Quando um trabalho é realizado da melhor maneira possível, utilizando apenas os recursos disponíveis e não gerando custos além do esperado, ele pode ser considerado eficiente. Ou seja, ao conseguir reduzir os custos, perdas ou qualquer tipo de desperdício ao realizar determinada atividade, um funcionário está sendo eficiente. O conceito de eficiência está relacionado ao custo-benefício da operação e consiste na característica de uma equipe que consegue produzir exatamente o que era esperado dela, entregando um trabalho de qualidade, no prazo exigido e dentro do orçamento. Quanto menor for o esforço necessário para realizar uma tarefa, maior será a eficiência do trabalho produzido. Por exemplo, um sinal de eficiência é melhorar e otimizar os resultados de um setor de um mês para outro, utilizando os mesmos recursos disponíveis anteriormente. Eficácia. Enquanto o conceito anterior está diretamente relacionado a otimizar os processos de trabalho, fazer o mesmo serviço e ainda conseguir gerar economias, a eficácia consiste em utilizar todos os recursos disponíveis para apresentar o melhor trabalho possível e, consequentemente, gerar resultados positivos para a sua empresa, ou seja, fazer o que deve ser feito. Eficiência, eficácia e efetividade. Saiba quais são os três ES da administração e qual a diferença entre eles. Muitas vezes apontados como sinônimos, os três ES da administração, eficiência, eficácia e efetividade, são, na verdade, conceitos bem diferentes. Saber quais são as peculiaridades de cada um deles é muito importante para o bom funcionamento da sua empresa. Para realizar um bom trabalho de gestão, porém, é preciso entender exatamente o que significa cada um desses conceitos. Dessa forma, com a aplicação correta em cada caso, você consegue realmente definir se um funcionário é eficiente, eficaz ou efetivo. Universidade Oficial.
Se inscreva neste canal e compartilhe este vídeo. Baixe na descrição o seu material de apoio.